Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Michael. Estamos começando mais uma aula da TechVolts Tutoriais. Galera, essa é a nossa quarta aula do curso e hoje nós vamos aprender a fazer uma tela de início utilizando o Progress Bar, certo? Só para relembrar, na nossa última aula nós tínhamos aprendido a utilizar a Picture Box. Então nós tínhamos colocado uma imagem de início e o botão trocar imagem, onde nós podíamos selecionar uma outra imagem. Aqui a gente pegava o caminho de onde a imagem está salva e também tínhamos aprendido a configurar aqui a nossa message box e o fechamento do formulário, certo? Então se você quiser aprender como fazer essas coisas e não assistiu a aula, na descrição do vídeo vai estar o link da última aula, certo? Então, começando a nossa aula de hoje, vamos excluir aqui o nosso botão, não vamos utilizá-lo. Vamos dar uma reposicionada aqui nessa picture box. Vou fazer assim. Aqui, na verdade, nós vamos selecionar o nosso formulário e mudar uma propriedade dele chamada Form Border Style. Essa propriedade ela altera as opções do formulário aqui. Então, ó, e nós vamos estar deixando aqui nome sem borda, certo? Vamos procurar aqui onde está a nossa label. Deixar ela aqui, certo? Na nossa picture box, eu vou estar selecionando uma imagem aqui e vocês podem estar selecionando a imagem que vocês quiserem, certo? Vou selecionar aqui a nossa capa do canal. Aqui, ó, nós vamos clicar na setinha que fica no canto direito superior e vamos selecionar aqui a opção Docking Parent Container, que ajusta a nossa picture box e seleciona ela aqui na proporcional ao nosso formulário, certo? Antes aqui, deixa eu só selecionar a nossa label. Vamos mudar aqui a opção fonte. Fonte. Vamos alterar a fonte, vamos colocar Arial, tamanho 12, regular. E a cor dela, vamos aqui em Font Color, vamos colocar vermelho. Só para a gente fazer um teste aqui de como tá. Vamos colocar aqui, ó, um texto TechVolts. Então tá assim por enquanto. E aí pessoal, nós vamos vir aqui na opção na Picture Box, Docking Parent Container, como eu havia dito. A nossa label vai aparecer aqui. Nós vamos clicar e alterar uma propriedade dela chamada Backcolor. Na Backcolor nós colocamos Black. E aí, ó, aparece só o texto. Porque fica o Backcolor com a mesma cor que está no fundo, certo? Aqui eu vou deixar esse texto aqui, vou mudar ele para inscreva-se no canal. Fica a dica, inscreva-se lá no nosso canal TechVolts. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V nesse texto e deixar ele aqui, ó. Aumentar um pouquinho o nosso formulário aqui, certo? Aqui nessa label nós vamos alterar o nome dela, colocar
Vamos colocar aqui o name dela, LBL texto. E a opção text dela, ou seja, o texto, nós vamos mudar e colocar só uma letra qualquer para a gente poder localizar ela aqui no nosso formulário. Ela vai ficar assim por enquanto, certo? Na nossa toolbox, nós vamos selecionar o componente Progress Bar. Vamos aqui, Progress Bar. Clica, arrasta, vai ficar assim. Aí vocês dimensionam do jeito que quiserem. Aí, beleza. E vamos estar precisando também de um componente chamado Timer. Então vai na nossa toolbox, seleciona e arrasta o Timer. Ele vai aparecer aqui embaixo também. É nele que a gente vai fazer o código da nossa Progress Bar, certo? Aqui nas propriedades do nosso Timer, nós vamos começar ele aqui ó, como True. Na opção Enable, vamos aqui ó, colocar True, certo? E aqui nós vamos adicionar um novo formulário, que é para a gente abrir depois desse aqui, que vai ser a nossa tela inicial. Então vamos aqui em Project, ADD Windows Form, e selecionamos aqui a opção Windows Forms e setamos o nome dele. Vamos colocar aqui FRM Login, certo? Então criado aqui o nosso formulário, vamos só dar uma dimensionada nele, alterar o texto e colocar aula 4. Que é esse formulário que a gente vai abrir depois da tela inicial, certo? Agora vamos dar 2 cliques aqui no nosso timer para alterar o código. Então aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer uma condição, como nós aprendemos nas outras aulas. Colocar um if. Então, se o valor da nossa progress bar, ou seja, progress bar 1.value, for menor que 100, o que nós vamos fazer? Vamos incrementar o valor da nossa progress bar para que ele possa atingir o limite, possa chegar em 100. Então nós colocamos progress bar 1.value recebe o próprio valor da progress bar 1 mais 2. Então de 2 em 2 ele vai incrementando até chegar no 100, certo? E aqui na nossa LBL texto, na propriedade text dela, então LBL texto.text, ela vai receber o texto aguarde, vamos colocar um mais, o valor que tiver na nossa progress bar, ponto value, mais o sinal de porcentagem, ponto e vírgula. Então, se não, else, ou seja, depois que chegar no 100, então a progress bar vai iniciar no 0, vai ir até atingir o 100. Quando não for mais de 100, o que nós vamos fazer? O nosso timer1.enable recebe false, ou seja, nós desativamos o nosso timer. Este formulário passa a ser invisível, então this.visible recebe false. Esse formulário passa a ser invisível. E nós vamos abrir o nosso outro formulário que nós acabamos de criar. Para abrir, nós vamos instanciar o nosso formulário criando um objeto dele. Fazemos assim, frm login, e aqui nós damos um nome qualquer para o objeto criado. Então vamos colocar frm log igual new frm login. Criamos aqui a instanciação do formulário.
Pegamos frm log, ou seja qual for o nome que vocês deram aqui para ele, frm log.show, que é o evento para abrir o formulário. Então, assim ficou o nosso código no timer. Vamos ver como ficou. Vamos rodar aqui, F5. E tá aí o efeito que a gente queria da Progress Bar. E abre o nosso outro formulário, que é o formulário de login, que nós vamos aprender na próxima aula. Por enquanto, só alterar a posição inicial dele aqui, Start Position, alteramos para Center Screen. Certo? Aula 4, login. Aula 5, na verdade, que vai ser a próxima aula. Aula 5, login. Tá aí, pessoal, o nosso efeito de Progress Bar. Se inscreva no canal, galera. Divulguem aí o nosso curso e os nossos vídeos. Até a próxima aula. Forte abraço.